insegurança alimentar. 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso pleno à alimentação. Mais de 15 mil pessoas vivem em extrema pobreza em Guarapuava, ou seja, com no máximo até R$ 89 por mês. Um sábado para cuidar da saúde. Amanhã é dia de campanha de multivacinação. 11 unidades básicas de saúde vão aplicar vacinas anti-pólio e contra a Covid-19 e complementar o quadro vacinal de crianças e adolescentes. Educação. Unicentro abre domingo as inscrições para o vestibular 2023. Mudanças no hábito de leitura. Cresce entre brasileiros a opção pelo livro digital. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Alto Alcance. A fome nos últimos anos tem se tornado uma realidade avassaladora. No Brasil de 2022, apenas 4 de cada grupo de 10 famílias têm acesso pleno à alimentação. 33 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje no almoço ou no jantar. Nas famílias com crianças de até 10 anos de idade, a fome dobrou desde 2020. A insegurança alimentar está em toda parte. Aqui em Guarapuava, 15 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, passam um mês com até R$ 89. Rosilda é coletora de recicláveis. Ela faz parte do grupo de moradores de Guarapuava que, hoje, não tem certeza se vai poder fazer todas as refeições do dia. Para se alimentar, ela depende da ajuda de programas sociais e doações. Sofre para lutar o dia a dia aí, né, para correr atrás, às vezes do sustento possível da gente. Eu e meu marido, ele se vira de um lado, eu se viro do outro, né? Que aqui é nós dois que trabalhamos. Quando ele vai, ó, que nem agora ele vai para um interior lá lidar com plantação, eu vou ficar se virando como eu sei, trabalhando com reciclagem para não deixar faltar o alimento para eles. A insegurança alimentar atinge quase 3 milhões de paranaenses, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Com a pandemia, a inflação, o desemprego e a precarização do trabalho, essa realidade se intensificou. 8 bags de reciclado que a gente gata, não dá nem às vezes R$100, né? Tá muito difícil as coisas e o preço está muito barato também. Para ajudar as pessoas nessa situação, as cidades contam com o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. A população acessa através da rede de atendimento, encaminhamentos, busca ativa ou demanda espontânea. Quando é demanda espontânea, o público se desloca até as unidades para ter acesso aos benefícios, serviços, projetos e programas e também para os benefícios eventuais. Mais de 15 mil pessoas vivem em extrema pobreza em Guarapuava, ou seja, com no máximo até R$ 89 por mês. Essas pessoas fazem parte de um grupo maior de 26 mil pessoas em vulnerabilidade social no município. Os dados são da Secretaria de Assistência Social. Com os preços dos alimentos lá em cima, a realidade dessas pessoas se torna ainda mais difícil. O Brasil, apesar de ser um dos maiores exportadores de produtos alimentícios do mundo, voltou ao mapa da fome da ONU em 2022. É por isso que, mesmo com a atuação de órgãos como o CRAS, as pessoas em vulnerabilidade social não conseguem sentir, de fato, a intervenção do poder público. Essa epidemia ficou assim, muito difícil, na parte do desemprego, na parte da fome, sobre cesta básica, poderia ajudar mais nesses CRAs, nessas prefeituras, poderia fazer ter um apoio às pessoas que precisam, e infelizmente não está tendo esse apoio. Sensação de desamparo e falta de esperança que não são exclusividade dos adultos. Bianca, filha de Rosilda, sonha com uma vida melhor. A menina tem uma resposta na ponta da língua quando perguntada sobre o que quer para o seu futuro. Rica. E nesse cenário de fome, 40 beneficiários do programa Comida Boa podem perder o auxílio. Isso porque o benefício tem prazo máximo de 90 dias para ser utilizado, o que ainda não foi feito por essas pessoas. Isso ocorre, Júlia, porque muitas pessoas ainda nem retiraram o cartão numa das 4 unidades do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social do município. O programa Comida Boa é uma iniciativa do governo do estado. O auxílio é voltado para famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza, com renda mensal por membro de até R$ 200 e sem cadastro em outros programas. Quando chove, lama. Nos dias de sol, um poeirão. Parece até um lugar comum, mas essa é a realidade de quem mora, trabalha ou tem uma empresa na estrada do Rossio. A via há anos espera pela pavimentação. A casa do seu outdoor fica na estrada do Rossio. Ele mora aqui com a família há mais de 30 anos e desde que chegou, espera pela pavimentação da estrada. Continua toda a vida assim mesmo, até hoje
Do jeito que anda a rua aí. A Estrada do Rossio fica localizada na BR-277 e se divide dando acesso a duas realidades. De um lado, a estrada segue para as chácaras do município e de outro, o caminho leva para os fundos do aeroporto, a algumas empresas e também para algumas moradias. A realidade dos moradores daqui é complicada. A falta de pavimentação impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores. Em dias quentes, a poeira invade as casas e em dias chuvosos, o barro dificulta na locomoção. Para o seu outdoor, a locomoção é um problema ainda maior. Isso porque o filho dele usa cadeira de rodas e a ida a cada consulta médica é dramática. Eles dependem do transporte coletivo e precisam enfrentar a estrada para chegar até o ponto de ônibus mais próximo. Tem que atravessar a BR, do outro lado da BR, naquela descidinha que desce para o Jardim das Américas, é só ali que pega o ônibus. Que lá eu acho que deve dar uns quase 1.000 metros que lá embaixo, tem que atravessar a BR para baixo, né? Do outro lado da estrada vive Dona Maria, que se instalou no Rossio há apenas 3 anos. Quando tá bom o tempo, ele faz poeira bastante, não faz nada limpo. Ele faz barro. É ruim porque tem que sair até de bota aí, de tênis e de calçado baixinho, sobretudo o pé da gente. A estrada, segundo a prefeitura, até pouco tempo era utilizada principalmente pelo município para acesso ao canil e ao aterro sanitário. Com maior movimentação, a pavimentação da estrada finalmente deve sair. E estamos numa fase, em uma grande parceria com a iniciativa privada, de transferência dos hangares que eram situados às margens da BR-277 para o fundo do aeroporto. E o acesso a esses hangares será por esta via. Então, foi determinado pelo prefeito que nós passamos, então, a fazer essa pavimentação. A previsão é que a pavimentação comece no início do ano que vem. Nesse domingo, a Sanepar vai fazer obras de interligação na estação de Guarapuava. Com isso, o tratamento vai ser interrompido temporariamente. Para que não falte água, a recomendação é que ela seja usada apenas para alimentação e higiene pessoal. Esse sábado é o dia D da campanha de multivacinação. 11 unidades básicas de saúde de Guarapuava estarão atendendo a população entre 8 da manhã e 5 da tarde. Sobre esse assunto, nós conversamos com a repórter Érica Souza. Érica, qual é o objetivo da campanha? Os objetivos de olha são vacinar crianças de até 5 anos contra a poliomielite, completar a carteirinha de vacinação de quem tem até 15 anos e aplicar a 4ª dose da Covid-19. Aqui comigo, Marlene Borek, que é responsável pela vigilância epidemiológica de Guarapuava. Marlene, no caso das crianças e dos adolescentes, como está a procura pela vacinação? Então, a procura ainda está abaixo do que a gente esperava que estivesse, né? Mas a gente está intensificando as ações de divulgação, né, na mídia para que a gente consiga ampliar esse número de pessoas vacinadas. Especificadamente, a procura pela vacina da polio está dentro do esperado? Então, a nossa meta de vacina de polio é de vacinar 12.600 crianças nesse ano. Só que ainda nesse período, né, desde que começou a campanha, a gente não, né, atingiu uma meta muito pequena, né? A gente atingiu em torno de 1.000 crianças vacinadas. Então, temos muita criança ainda que precisa receber a vacina, que está disponível em todas as unidades de saúde. Por que é importante que os pais levem os seus filhos para a vacinação? A vacina salva vidas, a vacina previne doenças. Especificamente a polio, mesmo que a criança já esteja imunizada, se ela já tomou vacina quando tinha 2, 3 anos, por exemplo, agora tem 4, a ideia da vacina da polio é também fazer a imunização do ambiente. Então, quanto mais criança vacinada, mais a gente combate o vírus selvagem. E aí evita que a doença volte para o nosso território nacional. Que o último caso de polio no Brasil foi em 1990. Então, graças às altas coberturas vacinais, a gente conseguiu esse índice de sem, né, nenhum caso de polio até hoje. E no caso da 4ª dose da vacina do Covid-19, como está a procura? A procura está bem grande, né? As unidades estão nos relatando que a procura está bem expressiva, né? Então, as pessoas que têm mais de 30 anos podem tomar a vacina, que a gente está tendo essa disponibilidade agora no município. Quem ainda não recebeu a 3ª, a 2ª ou mesmo a 1ª dose, também pode se vacinar amanhã? Com certeza. Inclusive, a 1ª dose está disponível para crianças de 4 anos, a gente abriu agora, né? E quem ainda não completou o calendário, é só procurar a sala de vacina, que a gente vai estar verificando qual vacina que ele deve tomar nesse momento. Muito obrigado, Érica Souza, para o Alto Alcance.
Depois de uma semana de muita chuva, a sexta-feira amanheceu com sol. Outra mudança foi na temperatura, que vinha mais amena e voltou a ficar gelada. Os mais velhos vão dizer, assim não tem organismo que aguente. E é verdade. Quem mais sofre com as mudanças no clima são os alérgicos. Ana Luísa tem apenas 11 meses. Desde pequenininha, ela já sofre com os sintomas das doenças respiratórias. Ela já apresentava sintomas desde que nasceu. Então, assim, ela ficava com o narizinho muito trancado, ela ficava sufocada muito fácil, ela mamava, mama um pouquinho, solta do peito, não consegue ter continuidade, porque sufoca. A mãe logo notou as dificuldades respiratórias. Afinal, Pamela também tem bronquite, rinite e sinusite, doenças crônicas que têm os sintomas agravados com as mudanças climáticas. Principalmente a diferença de umidade, de temperatura e do vento. Quando o vento está muito forte ou não, que decarrega pólen, poeira, sujeira, isso aumenta. Num dia, sol e temperaturas mais amenas. No outro, chuva e frio. Muitos organismos não resistem a tanta variação climática e, com isso, adoecem. O agravamento das doenças alérgicas e respiratórias é muito comum nessa época do ano. São sintomas a coceira no nariz, boca, garganta e ouvido, nariz trancado com coriza ou escorrendo. E no caso da asma, também há tosse persistente, chiado no peito e falta de ar. Mas eles são muito próximos sintomas um do outro, tanto de influenza quanto de um resfriado comum e de uma sinusite. Então, esses casos dessas doenças também aumentam. Independente do tipo de doença respiratória, a prevenção dos sintomas ainda é o melhor caminho. Tem que cuidar do ambiente, principalmente o ambiente domiciliar. Então, o quarto ele tem que ser sempre bem limpo, evitar de varrer, porque senão a poeira sobe, passar pano úmido todos os dias, cuidar com coisas acumuladas, bicho de pelúcias, livros, cortina sempre de fácil lavagem ou persiana, retirar tapete. Depois do intervalo, o Unicentro começa a receber domingo as inscrições para o vestibular 2023. E ainda, leitores trocam livros impressos pelos digitais. A Unicentro abre no domingo as inscrições para o vestibular 2023. São 1.220 vagas em 41 cursos de graduação. Os interessados têm até o dia 14 de setembro para efetuarem a inscrição e o pagamento da taxa de R$ 150. Mas os alunos de escolas públicas podem solicitar a isenção dessa taxa. O prazo para fazer o requerimento termina na segunda-feira. Para o vestibular 2023, a Unicentro vai conceder 150 isenções. Para a solicitação, o vestibulando deve acessar o protocolo online da Unicentro através do endereço eletrônico unicentro.br/protocolo. Na opção Tipo de processo, o estudante deve escolher isenção de taxa vestibular. A partir daí, deve seguir todas as etapas, preenchendo cada um dos campos e fornecendo as informações e comprovantes solicitados. O edital com relação dos contemplados com a isenção será publicado pela Coordenadoria de Processos Seletivos até o dia 9 de setembro. Os isentos, assim como todos os demais interessados, têm até 14 de setembro para se inscrever no processo seletivo. As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro em 8 cidades paranaenses: Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis. A Escola São José está voltando a oferecer cursos de Libras, a língua brasileira de sinais. Nesse primeiro momento, as aulas são destinadas exclusivamente a professores e funcionários da rede municipal de saúde. O objetivo é dar à comunidade escolar noções básicas da língua brasileira de sinais e, com isso, possibilitar a comunicação com os alunos surdos. Para os professores e funcionários que têm contato com os alunos surdos nas nossas unidades de ensino, tanto escolas quanto CMEIs. No Brasil, apenas metade da população tem o hábito de ler. A média de leitura é de apenas 5 livros ao longo de todo o ano. E mesmo sendo um número baixo, esse é um hobby caro para a maior parte da população, sobretudo em tempos de inflação e de perda do poder aquisitivo. Opção mais barata, os livros digitais começam a conquistar os brasileiros. Enilda é uma leitora frequente. Para ela, ter um livro nas mãos e passar os olhos pelas letras impressas em papel faz parte da experiência sensorial do ato de ler. Como diz o Caetano Veloso, o livro é um objeto de amor tátil. A paixão pelos livros é tanta que Enilda também trabalha com eles. Há 6 anos, ela é dona de uma livraria aqui em Guarapuava. Nesse período, a empresária presenciou a diminuição na venda dos livros físicos e o crescimento na procura pelos digitais.
Desde que os livros digitais surgiram e tiveram um acesso muito fácil e muito rápido, as vendas de livros físicos caíram brutalmente. Lucas é um dos leitores que pouco a pouco vem substituindo a compra dos livros impressos pela de e-books. Nos últimos tempos eu tenho lido bastante por livro digital por conta do preço, né, e da facilidade até de você comprar esses tipos de livros. O consumo de livros digitais, como e-books e audiolivros, é uma tendência que vem se popularizando. Uma das razões para esse crescimento é o preço. Um livro impresso pode custar até o dobro de uma versão digital. Outro fator determinante para essa troca é a inflação. Com menor poder de compra, o leitor faz a opção pelo produto mais em conta. Uma pesquisa realizada em parceria pelo Instituto ProLivro e pelo Itaú Cultural mostra que 22% dos leitores brasileiros são influenciados pelo preço na hora da compra. A partir do momento que um país, uma região sofre um processo inflacionário, com certeza vai fazer com que no bolso do consumidor esse custo de compra, né, seja maior e quase que certeza esteja uma redução na quantidade vendida. A escritora Mili Ricardo, por exemplo, hoje tem nos leitores digitais seu maior público. O meu público é muito digital. O meu público prefere muito livros em e-book. Então, mesmo que eu lance a versão física, como eu fiz com O Frio da Meia-Noite, o pessoal vai acabar comprando mais a versão digital mesmo. Agosto é o mês dedicado à cultura popular. Por isso, há 35 anos, a Unicentro realiza seu Festival de Arte Folclórica. A programação, que teve início no começo do mês, entra na reta final de atividades. Sobre esse assunto, nós conversamos com o repórter Tiago Oliveira. Uma das atrações do Encontro de Arte Folclórica é a exposição Raízes, que está disponível tanto no Campo Santa Cruz como no CDTEG. As mostras podem ser conferidas até a próxima sexta-feira. Quem está aqui comigo é a professora Níncia, diretora de Cultura da Universidade. Níncia, quais são as outras atividades disponíveis nessa próxima semana do festival? Então, ainda temos uma atividade hoje à noite, que é a presença do grupo Rax Marrira e também do grupo Embruja Andaluz, que é um grupo espanhol. E na semana que vem nós teremos a oficina de contação de histórias, na quarta-feira. Na terça, apresentação de uma escola, a Escola Êxito, Primeiros Passos. E na sexta-feira, apresentações artísticas, folclóricas do Colégio Lobo. E já é possível fazer um balanço após 2 anos sem o festival, sem o encontro? Já podemos, foi extremamente positivo. Nessa semana, nós iniciamos na segunda-feira com o retorno de grupos folclóricos que havia tempo que não se apresentavam, dentre eles o grupo italiano Anima, tivemos a presença do grupo árabe, também uma noite muito agradável que foi a viagem sonora com várias apresentações artísticas folclóricas, inclusive da nossa orquestra. Então, o balanço é extremamente positivo com o retorno do público aos eventos de forma presencial. E qual a importância que a universidade tem um festival dedicado ao folclore? Toda a importância, porque a universidade é um repositório tanto de conhecimento científico, quanto de conhecimento artístico-cultural. Aqui nós conseguimos, então, preservar as memórias do povo, e não é à toa que a nossa exposição se chama Raízes, em busca desse nosso entranhamento ou enraizamento cultural. Muito obrigado, Tiago de Oliveira, para o Alto Alcance. Esse foi o Alto Alcance desta sexta-feira. Esse é um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano de jornalismo da Unicentro. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!